saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo o Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou, pisando em terra seca. Que o Senhor nos revele a sua palavra, amém? Você pode tomar o seu lugar. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Você saberia dizer o que hoje está te separando daquilo que Deus prometeu? Uma segunda pergunta: que tipo de obstáculos separam você do cumprimento pleno, do plano perfeito que o Senhor tem para a sua vida? Uma terceira pergunta: o que você faz quando sabe que existe algo maior de Deus que você não está vivendo e que você não consegue alcançar? É uma pergunta que precisamos responder. Essas perguntas não são em resposta à incredulidade, mas à nossa humanidade. Porque todos nós aqui presentes, em algum momento da nossa vida, nos encontramos em um estágio entre a promessa que o Senhor fez e o cumprimento dela. E é claro que eu preciso dizer que as promessas que o Senhor tem para a nossa vida não tem a ver com a nossa vida, mas tem a ver com o nome dEle sendo glorificado, com a palavra dEle sendo estabelecida, e com pessoas se aproximando dEle por causa daquilo que Ele fez em nós e através de nós. E é exatamente isso que a travessia do Jordão, que é o título dessa porção da palavra, e é o título da palavra de hoje, representa. Havia um grande obstáculo que separava o povo do cumprimento da promessa de Deus. Você sabe que Israel estava muito próximo de encerrar o tempo de sobrevivência no deserto e começar um tempo de conquista de Canaã, que era a terra prometida por Deus. Você sabe também que no Antigo Testamento, Canaã é a tipificação de algo específico, como também o deserto tipifica a nossa trajetória de vida, como o povo de Israel tipifica a igreja de Cristo, que é o seu povo. E Canaã não representa o céu, mas na verdade representa aquilo que o Senhor
deseja fazer no meio do seu povo hoje, as promessas que Ele tem para mim e para você hoje. E uma forma de comprovar o que eu estou dizendo é que no céu nós não teremos batalhas a lutar, nós não teremos gigantes a derrotar, nós não teremos crises a superar, mas nessa terra nós temos. E quando as superamos, nós vemos Deus cumprindo as suas promessas. E nesse momento do texto, o povo de Israel estava muito próximo da terra da promessa, mas havia um obstáculo no meio do caminho, que eu posso dizer que era o Jordão, um rio que transbordava na época da colheita em ambas as margens. Na verdade, um obstáculo intransponível para 2 milhões de pessoas, que eram divididas entre homens, mulheres, idosos, crianças, além dos utensílios, dos bois e de tanta coisa que o povo precisava carregar junto com ele. Ou seja, era um obstáculo intransponível. Na verdade, o Jordão representa aquilo que Deus já falou, mas ainda não fez. Representa o limite entre o que você vive hoje e aquilo que você ainda vai viver. É o marco em que nós paramos de viver apenas daquilo que o Senhor fez ao nos tirar do Egito e passamos a entrar em tudo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Eu estou falando do cumprimento pleno do projeto de Deus. E você sabe, porque você conhece a história do povo de Israel. O povo já tinha visto muitos milagres, mas o auge da história de Israel seria a conquista da terra prometida. E a travessia do Jordão é exatamente esse ponto em que Israel deixou de viver apenas uma parte do plano de Deus e passou a vivê-lo plenamente. Em que Deus deixou de ser aquele Deus que os sustentava no deserto apenas, para ser o Deus que os conduzia à conquista plena da terra prometida. Enquanto Deus falava, podem atravessar, eles tinham atrás deles uma geração inteira que morreu no deserto, porque duvidou, porque se distraiu, porque perdeu o foco, mas à frente deles estava uma terra. E o texto começa com Deus dizendo: ei, eu vou entregar a terra a vocês, então se levantem, esperem o movimento da arca, acompanhem esse movimento, mas antes de tentar atravessar o rio, santifiquem-se hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Mas para que esse rio seja aberto, vocês precisarão pisar nas águas. E quando vocês pisarem nas águas, o rio será aberto, as águas serão represadas e vocês atravessarão a seco esse obstáculo. São alguns elementos que têm a ver com essa transição espiritual que o povo viveu, essa transição geográfica que o povo viveu e que eu e você também precisamos viver. Afinal, meus irmãos, nós estamos no final de mais um ano. E no final de um ano nós olhamos para trás e também olhamos para frente. Nós conseguimos perceber o que Deus já fez, mas também temos clareza daquilo que Ele ainda irá fazer. E todo mundo aqui hoje vive algo de Deus, algo em algum nível de Deus. Mas o que o Senhor está te chamando a viver a partir de hoje não é um pouco do que Ele tem, e nem é muito do que Ele tem. Ele quer que você viva tudo que Ele tem. Ele não quer que você conquiste algumas áreas, Ele quer que você conquiste todo o território que Ele tem para você. Ele quer que você alcance a plenitude das promessas dEle para a sua vida. Mas para isso acontecer, existem algumas ações práticas que eu e você precisamos dar e que são fundamentadas no que aconteceu em Josué capítulo 3. E eu quero compartilhar com você essas ações, então nós vamos orar e vamos encerrar essa celebração. Você está aí, querido? Primeira ação prática, para quem quer atravessar o seu Jordão e quer ver cumprido plenamente o plano do Senhor para a sua vida. Siga a presença de Deus. Olha o que dizem os versos 2 em diante. 3 dias depois,
os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-no. Mantenham a distância de cerca de 2.000 côvados entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Desse modo saberão que o caminho a seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Olha o que o texto está nos ensinando aqui. Primeiro ele diz que o povo permaneceu 3 dias acampados diante daquele obstáculo intransponível. O que o povo estava fazendo era aguardar as instruções. E eu queria que você entendesse uma coisa: o povo de Deus não se move enquanto não receber as instruções de Deus. Qual é o problema de muita gente no meio do povo de Deus? Estão seguindo as instruções da economia, da ciência, daquilo que as pessoas dizem que tem que fazer. Estão seguindo as instruções das estatísticas, da matemática, daquilo que todo mundo está fazendo. As pessoas hoje, até mesmo no povo de Deus, não estão seguindo as instruções de Deus. Estão seguindo aquilo que parece que faz sentido fazer. E isso acontece na família, acontece no ministério, acontece nas empresas, acontece nas decisões espirituais que muita gente está tomando. É aquilo que eu acho que tem que fazer, é aquilo que eu sinto que tem que fazer, é aquilo que estão dizendo para mim que eu tenho que fazer. Mas o texto conta que o povo não deu um passo sequer enquanto Deus não deu as instruções claras. Então o texto conta que os oficiais passaram pelo meio do povo e deram uma ordem simples. Qual foi a ordem? Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, saiam das suas posições e sigam-no. O que era isso? Somente se movam quando a presença de Deus se mover e apontar o caminho. Não façam nada, fiquem aí, aguardem as instruções. E você sabe que a arca da aliança no Antigo Testamento era a representação da presença manifesta de Deus no meio do povo, tendo dentro dela as tábuas da lei, a vara de Arão, o pote de ouro com o maná, o que representava a provisão, direção e autoridade de Deus no meio do povo. Era muito claro o propósito da arca, era o símbolo espiritual daquela nação. Ou seja, o que Deus estava dizendo era: antes de qualquer movimento, olhem para mim, acompanhem o meu movimento. Antes de tentar atravessar, observe o que eu estou fazendo. E essa instrução se torna ainda mais importante, porque apesar do povo de Israel ser um povo experiente, um povo que já havia tido muitas experiências com Deus, momentos grandiosos com Deus, mas aquele caminho o povo não conhecia. O povo não conhecia nem geograficamente e nem espiritualmente. Então, o texto diz que se o povo não tinha passado por lá, era melhor acompanhar a presença. E aqui, queridos, eu queria que a gente entendesse algumas coisas aqui, porque o que o texto está nos ensinando é que não é a presença que tem que acompanhar o nosso movimento. Somos nós que temos que acompanhar o movimento de Deus. E eu não sei se você entende a profundidade disso, e eu quero aprofundar isso, porque o texto diz assim: quando virem a arca de Deus e os sacerdotes e levitas carregando ela, saiam de suas posições e sigam-no. O que ele está dizendo é que o povo de Deus só se move quando a presença se move. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Em 2025, os teus movimentos acompanharam a presença, ou você se movimentou do jeito que você queria e disse: Deus, o Senhor pode me abençoar aqui? Eu assim, não busquei tua direção para decidir com quem namorar não. Que ministério, o que fazer no meu ministério, se eu ia sair ou ficar na igreja. Eu não busquei a tua direção para essa decisão financeira, ou essa decisão na minha empresa aqui. Mas eu queria que o Senhor me abençoasse. Será que essa é a realidade de algumas pessoas? Há um tempo certo para nos movermos. Sabe qual é a verdade, irmãos? Tem gente se movendo mesmo sem a arca se mover. Deus não mandou sair, mas decidiram sair.
Inclusive o texto diz que o povo tinha que manter uma distância de 900 metros da arca, da presença de Deus. Por quê, pastor? Porque não se segue a presença do jeito que a gente quer. E muita gente hoje quer viver o relacionamento com Deus do jeito que quer. Eu acho que tem que ser assim, então eu faço assim. Eu não acho que tem que batizar, eu não acho que tem que servir na igreja, eu não acho que tem que ser dizimista, eu não acho que tem que fazer desse jeito, eu não acho que no meu casamento tem que ser assim, eu não acho que no meu ministério tem que ser assim, eu não acho que na minha empresa tem que ser assim, eu não acho que na igreja tem que ser assim. Irmão, não é o que a gente acha, é o que a presença está apontando, irmão. E essa que é a grande diferença. Nós temos que seguir a presença, é o que ela diz, é o que ela sinaliza, tem que ser do jeito dele. Quando ele diz que o povo tinha que ficar a 900 metros de distância da arca, isso quer dizer que o povo tinha que ritmar a sua marcha para manter essa distância. Isso quer dizer que nós temos que seguir a presença no ritmo dela, na velocidade dela, na direção dela. É assim que funciona. Alguém aqui está diante de um Jordão intransponível? Levanta a mão aí. 3 pessoas? Então vou mudar a palavra aqui. Deixa eu perguntar de novo. Alguém está diante de um obstáculo que parece intransponível? Você quer a direção para você? Siga a presença, irmão. O problema é que você está seguindo suas emoções. Você está seguindo o que as pessoas estão dizendo. O que parece que é legal. O que você fez sua vida inteira. Mas eu queria te dizer que nem sempre o que você fez a vida inteira é o que você precisa fazer agora. O que você tem que fazer é seguir a presença. A presença. O que eu entendo desse texto, irmãos, é que a nossa oração tem que ser: Senhor, eu tomei essas decisões aqui, agora me abençoa. Eu tracei esses planos e objetivos aqui, então me abençoa. Não é isso, a direção é para onde que o Senhor está se movendo, para que eu possa te seguir. Para que eu possa me mover apenas acompanhando o teu movimento. Tem alguém entendendo aqui, gente? Irmãos, muitos estão se movendo quando querem, na direção que querem, na velocidade que querem. Muitos estão escolhendo a sua vida, definindo a sua vida, planejando a sua vida, baseados no que querem. Estão dando passos na família, no ministério, na vida sentimental, na carreira, na realidade financeira, baseado naquilo que querem. Mas o povo de Deus é um povo que segue a presença. Deixa eu te perguntar, você tem seguido a presença ou você tem pedido para Deus seguir aquilo que você decidiu? Como é que você tem agido? Você planeja, decide, age e depois pede a bênção de Deus, ou você espera Ele se mover para então você se movimentar? Talvez, irmão, esse primeiro ponto seja a resposta que você precisava para algumas decisões que você tem que tomar. Pastor, mas o que é seguir a presença? É ajustar a nossa vida à direção e ao ritmo de Deus, ao movimento do Espírito. Segunda-feira nós começamos um movimento de jejum, oração, consagração, meditação na palavra. Desde segunda-feira estamos envolvidos nessa campanha. Por quê, pastor? Porque já deu de você se desgastar fisicamente, emocionalmente, ministerialmente, financeiramente, gastar sua energia e o que você tem se movendo em movimentos que o Senhor não te disse para tomar. E o custo, o desgaste de recalcular a rota, de recomeçar, é um custo muito grande, sim ou não, irmãos? Que tal você viver o teu 2026 se movimentando conforme a presença, para você não ficar perdendo tempo e energia, tendo que voltar, tendo que mudar o caminho, tendo que ir na outra direção, perdendo tempo, energia, dinheiro, as tuas emoções, questões na família, relacionais. Que tal você entrar em 2026 observando a presença, seguindo ela, atravessando os Jordões e conquistando a terra que o Senhor tem para você? Para isso, irmão, tem que seguir a presença. Quantas vezes nós nos movemos quando Deus nos disse para permanecer? Quantas vezes nós permanecemos quando Deus disse para nós nos movermos? Quantas vezes nós aceleramos quando Deus disse para a gente ir mais devagar? E quantas vezes nós andamos devagar demais quando Deus disse para acelerar? Irmãos, isso é tão sério. Nós precisamos seguir a presença.
E é por isso que nós estamos nos planejando, nos organizando, porque 2026 pode ser um ano de muitas promessas cumpridas, inclusive esse último momento do ano de 2025 pode ser um tempo de promessas cumpridas, mas isso só vai acontecer se você decidir seguir a presença e parar de confiar nos teus planos. Lá em Provérbios 14:12, Salomão diz: há caminhos que parecem certos ao homem, mas no final conduzem à morte. Em Provérbios 16:9, Salomão diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Porque, meus irmãos, há caminhos que pela nossa lógica parecem certos, corretos, na nossa cabeça tem que ser assim. Há decisões que parecem altamente estratégicas, inteligentes. Há algumas esperas que nós temos decidido que até parecem prudentes, mas muitas vezes, por não serem guiados pela presença, vão terminar em frustração, vão terminar em morte. Será que os teus planos têm seguido o teu tempo, a tua forma, o teu modo, ou têm seguido o tempo, a forma e o modo de Deus? E queridos, vamos ser sinceros, nós somos pressionados a nos movermos o tempo inteiro, sim ou não? Rede social diz tudo o que você tem que fazer. As pessoas do teu contexto te pressionam dizendo: você tem que casar agora, você tem que fazer isso no teu ministério agora, você tem que ganhar dinheiro agora, você tem que fazer isso na tua empresa agora, você tem que dar esse passo agora. É o tempo inteiro uma pressão para o que você tem que fazer. Você tem que decidir isso, você tem que planejar dessa forma, é hora disso acontecer. Irmão, o que Deus está dizendo é: sai do barulho das pressões e começa a seguir a minha presença. De repente, você tem que fazer hoje é nada, só esperar a presença se mover. E nós temos que entender. Alguém está entendendo? Muita gente está planejando a vida baseado só em dado e lógica, irmão. Só em sentimento. Pastor, tem que ignorar os dados e a lógica? Não. Mas nós temos que submetê-los ao crivo da presença. Por quê, pastor? Você quer um exemplo? 2020. Quem fez planos para um 2020 poderoso e grandioso? Levanta a mão aí. Irmão, fiz um monte. Só que a gente não sabia que uma pandemia surgiria no mundo e provocaria um colapso global. E nós teríamos que ver o nosso planejamento sendo quebrado e nos adaptarmos ao que estava acontecendo. Nós fomos pegos de surpresa. Mas sabe quem não foi pego de surpresa? Deus. E quando a gente planeja seguindo a presença, nós estamos planejando seguindo um Deus que já está no futuro, Ele já sabe o que vai acontecer. Então Ele já sabe se tem que abrir essa porta ou se tem que manter fechada. Ele já sabe que se você tem que estar com essa pessoa ou se você tem que se separar dela. E eu estou falando de relacionamento que não é casamento, tá, irmão? Antes que fale aí, pegue o corte e fale: o pastor está falando que é para separar. Que é assim, né? Ele já sabe se você tem que dar esse passo no teu ministério ou se você deveria ficar parado. Ele já sabe se esse sentimento que você tem no teu coração, ele aprova ou se é algo da tua carne. Ele já sabe. É por isso que nós precisamos seguir a presença. Ele não é pego de surpresa, é por isso que nós estamos orando, jejuando, meditando na palavra, atentando o nosso ouvido, o nosso coração para aquilo que o Senhor tem a dizer. Se você não começou essa campanha, comece hoje o teu momento de planejamento, consagração, porque a presença vai se movimentar, nós vamos segui-la e nós vamos conquistar a terra que o Senhor tem para nós. Eu creio nisso. Seguir a presença não é um evento espiritual isolado, mas é uma disciplina diária. Israel não sabia que horas ou em que momento a arca ia se movimentar. Então ficava o dia inteiro olhando para a arca, irmão. Você quer conquistar o que Deus tem para você, irmão? Você tem que passar o dia inteiro olhando para a arca, seguindo a presença, observando a presença, observando os movimentos. Antes de você decidir o que vai fazer no ministério, no teu relacionamento, na tua vida financeira, na tua carreira, na tua empresa, seja o que for, irmão, você precisa seguir a presença. A presença. Você tem que fazer umas perguntas. Você está seguindo a rota da ansiedade ou a rota da presença? Você está seguindo a rota das tuas emoções ou você está seguindo a rota da presença? Nós temos que avaliar a nossa vida. A presença de Deus não é uma bênção para os nossos planos, é o guia que revela os planos dele. E o que nós estamos fazendo aqui na Atitude é seguir a presença. E eu queria dizer uma coisa para você:
a forma certa de você orar a partir de hoje não é: Senhor, estão aqui os meus sonhos, os meus planos e os meus alvos, e eu te peço que me abençoe. Sabe qual é a tua oração a partir de hoje? Senhor, onde está a tua presença para que eu possa segui-la? Para onde que o Senhor está se movimentando para que eu possa te seguir? Você quer fazer essa oração agora? Feche seus olhos e pergunte para o Senhor: Senhor, eu quero seguir a tua presença. Onde está a tua presença agora? Me ajuda a perceber e a entender, porque eu não abro mão de ver todas as promessas do Senhor se cumprindo sobre a minha vida, em nome de Jesus, amém. Segundo, eu aprendo nesse texto uma penúltima ordem: santifique-se hoje para as maravilhas de amanhã. Olha o que diz o verso 5. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Meus irmãos, o povo de Israel era um povo acostumado a ver maravilhas acontecendo, sim ou não? 10 pragas sobrenaturais no Egito, mar vermelho aberto, coluna de fogo guiando a noite, aquecendo a noite, nuvem protegendo do calor durante o dia, as roupas não se estragavam, comida caía do céu em porção suficiente todos os dias, água saindo de rocha, coisas impressionantes, quantas maravilhas. Mas quando chegou na fronteira, quando chegou na divisa, quando chegou no momento de entrar na terra, sabe o que aconteceu? Deus disse para eles: o nível de santificação de vocês foi suficiente até aqui, mas se vocês quiserem entrar na terra, vocês vão ter que mudar de fase no nível de santificação da vida de vocês. Por isso ele usa Josué para dizer: santifiquem-se hoje. Não é amanhã, não é depois que o ano terminar, não é quando o cenário for favorável. Santifiquem-se hoje, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Irmãos, que direção poderosa, porque Josué poderia ter dito assim: olha, preparem os barcos que não tinham, façam as contas que não tinham, vamos preparar o equipamento bélico que não tinha, vamos avaliar economicamente o cenário, cientificamente o cenário, estatisticamente o cenário. Não, ele não disse nada disso, ele disse: santifiquem-se. E eu queria que você entendesse que quando o assunto é viver a vontade de Deus, o fundamento que garante que nós viveremos é uma vida de santidade. Porque sem santidade, sem santificação, ninguém verá Deus. Não tem como. Não tem como ouvir a voz de Deus se você não tiver uma vida de santidade. Não tem como. E santidade, e eu preciso falar sobre isso, todo mundo só pensa em pecado sexual, em pecado financeiro, mas orgulho é pecado também, irmão. Mentira é pecado também. Tantas outras coisas. Há uma lista grande de obras da carne. E a direção de Deus foi: santifiquem-se. Pastor, como assim? Essa santificação não era um ato cerimonial, mas era um rompimento interno com os ídolos e influências do Egito. O que Deus estava dizendo para eles era: olha, vocês chegaram aqui diante do Jordão, do outro lado Jericó, a terra prometida, e vocês têm acumulado comportamentos, pensamentos, hábitos, práticas dos povos egípcios, dos deuses egípcios. Então durante a noite, irmãos, o texto conta que o povo se consagrou, e o objetivo da consagração do povo era se separar de tudo aquilo que competia com a vontade de Deus e com a presença na vida deles. Uma noite inteira, consagração, consagração, consagração. Era o momento de abandonar os deuses antigos, as referências antigas, os padrões que já não serviam para a nova fase. Era um momento muito importante, irmãos. Antes de atravessar o Jordão, Deus estava purificando o seu povo, porque não entra na terra prometida quem tem uma vida de impureza.
Ah, pastor, porque eu lidero célula, porque eu sirvo na igreja, porque eu já vi Deus fazer muita coisa. Glória a Deus. Mas se você quiser ver Deus fazendo tudo que Ele tem para você, Ele não vai negociar que você se santifique hoje. E se você fizer isso hoje, amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. O que eu estou dizendo, irmão, é que o comportamento do Egito não vai te colocar dentro de Canaã. A mentalidade do Egito não vai te levar a conquistar a terra. Você não vai conseguir entrar. Você não vai conseguir conquistar. É uma verdade. Deus estava purificando o seu povo. Quantas pessoas, como o povo de Israel, já viram o mar se abrir, já viram coisas grandiosas com Deus, mas ainda cultivam hábitos, comportamentos característicos do Egito, de uma vida de escravidão. Não espere um novo nível de manifestação de Deus e de conquista nessa terra, se você não se entregar para um novo nível de santificação na presença dEle. Não tem como, não tem como. É claro que o propósito maior da santificação não são as maravilhas de Deus, mas é agradar o Deus das maravilhas. Mas eu preciso te dizer que além disso, que claro é o mais importante, é impossível ver a plenitude do cumprimento do que Deus tem para a nossa vida, sem nós apresentarmos a Ele uma vida de santidade, que diga para Ele: o Senhor pode fazer, porque a minha vida está no Senhor. O Senhor pode me levar para a terra, porque eu não vou me perder. O Senhor pode me levar para a terra, porque eu já deixei o Egito. O Egito não faz mais parte da minha vida. Eu agora vivo a realidade da terra prometida. Deus não cumpre promessas sobre um povo impuro. Deus não manifesta o seu poder sobre um povo que não tem compromisso com Ele. Não tem como, não tem como. Irmãos, isso é tão sério que esse texto é um exemplo. Mas se você voltar antes, quando Deus diz para Moisés, o grande líder: olha que você não vai entrar na terra. Sabe por que Moisés não pôde entrar na terra? O texto conta que isso aconteceu porque ele não honrou a santidade de Deus no meio do povo. Deus mandou ele falar a rocha, e por orgulho e raiva ele bateu a rocha. Ele era o representante do povo. O representante deu no meio do povo, ou seja, o que Moisés fazia para o povo representava o que Deus estava fazendo. E quando ele foi dominado pelas emoções, pelo orgulho, Deus disse: você não me representou devidamente, então você não vai entrar na terra. O que eu quero dizer, irmãos, é que sem santidade nós não veremos a presença e o cumprimento pleno daquilo que a presença pode fazer na nossa vida. Tem alguém entendendo isso aqui, gente? Irmãos, isso é muito sério. O que Deus estava dizendo era: ô Josué, do jeito que vocês estão, não tem como vocês entrarem na terra. Sabe por quê? Vocês até saíram do Egito, mas o Egito não saiu de vocês. Vocês até saíram geograficamente do Egito, mas espiritualmente vocês ainda moram naquela terra de escravidão, com a mesma mente, com o mesmo pensamento. E sabe qual é a verdade, irmãos? Do jeito que a vida espiritual de algumas pessoas está, a terra prometida não vai ser conquistada. Do jeito que você conduz a tua empresa, do jeito que você está conduzindo a tua família, do jeito que você está conduzindo o teu ministério, do jeito que você está conduzindo o teu compromisso com essa igreja, do jeito que você está conduzindo teus negócios, do jeito que você usa a tua boca, essa boca suja que não glorifica a Deus, mas usa palavras torpes o tempo inteiro, do jeito que você vai se relacionando com as pessoas, não adianta, não tem como entrar em Canaã se comportando como alguém que ainda está escravo no Egito. Tem que haver mudança de comportamento e de mentalidade. Irmãos, muitos querem chegar à terra prometida, mas continuam carregando o pó do deserto, os costumes do Egito, os pecados da carne, os vícios da mente. Meus irmãos, o Jordão representa o limite entre o que você é hoje e quem Deus quer que você seja. E sabe quem Ele quer que você seja? Ele quer que você seja um homem santo, uma mulher santa, um empresário santo, um líder santo, um cidadão santo, uma pessoa que glorifica a Ele com a sua vida de santidade, que revela o caráter dEle, que revela a essência dEle. É isso que Ele espera de você. Não tem nada diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Santifiquem-se hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Eu queria que você entendesse que o Jordão não é apenas um rio, mas é uma fronteira espiritual.
que separa o que você vive hoje daquilo que Deus deseja que você viva amanhã. Eu realmente creio que 2026 será um ano extraordinário, irmãos. Eu creio nisso, eu estou convicto disso. Mas Deus não vai fazer o extraordinário em quem tem uma vida suja, impura, que não glorifica o nome dele. Não adianta, não adianta, não tem como ser diferente. Quantas pessoas hoje estão planejando o próximo ano, os próximos passos, estão pensando em todas as questões humanas para fazer o seu planejamento. E você está tentando entender por que as coisas não aconteceram na tua vida, se você planejou bem, se você se esforçou, se você se dedicou. Mas o problema é que você acha que na tua vida você conquista as coisas humanamente apenas. Você não entendeu que o povo de Deus conquista primeiro no mundo espiritual para depois conquistar no mundo físico. E o mundo espiritual é regido pela vida de santificação. Não adianta eu orar, não adianta eu ser membro de igreja, não adianta eu me batizar, não adianta eu levantar as mãos no louvor, não adianta eu cantar que caem os ídolos, se eu permaneço com ídolos na minha vida. Se eu permaneço negociando o que Deus não negocia. Irmãos, isso é muito sério. Talvez hajam áreas da sua vida que ainda cheiram ao Egito. Ainda cheirem ao Egito. Relacionamentos, hábitos, pensamentos, falas que você precisa abandonar antes de atravessar. Entenda uma coisa, não se entra em Canaã com o comportamento do Egito. Não tem como, não adianta tentar, o Senhor não vai à frente. O que o Senhor está dizendo hoje, irmão, é que mais do que uma estratégia boa, que vai escalonar o teu negócio, que vai explodir o teu ministério, que vai salvar a tua família, o que eu e você precisamos é sermos santos como Ele é. É uma vida de santidade, santidade. No Salmo 24, leitura que fizemos nessa semana na nossa campanha, o salmista diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem a estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá permanecer no seu lugar santo? Aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos, este receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Assim é a geração que busca a tua face, ó Deus de Jacó, ó Deus de Jacó. Talvez se santificar seja você acabar com esses vícios secretos que você tem acumulado. Seja você parar de brincar com a tua vida sexual. Você está servindo na igreja, mas está vivendo em promiscuidade, em imoralidade sexual. Talvez seja você parar de fazer aliança com gente que não tem compromisso nenhum com Deus, mas porque tem algo que te oferece, você começa a abrir mão de princípios e valores, só para você ter um dinheirinho a mais, só para você alcançar um resultado a mais. Você não entendeu que do Senhor é a terra e tudo que nele há. Ele é o dono do ouro e da prata. O povo de Deus não precisa negociar para prosperar. O povo de Deus precisa ser santo e fiel, e um povo santo e fiel prospera nessa terra, porque quem nos dá prosperidade é o Senhor. Ah, irmãos, eu não sei. Eu sei o que eu preciso ajustar na minha vida. Talvez você precise pedir perdão a alguém. Talvez você precise parar de mentir o tempo inteiro. Eu não sei o que é. Eu não conheço os detalhes da sua vida. Talvez você precise terminar algum relacionamento que você está segurando, e você sabe que Deus não aprova isso. Tem mesa que não te cabe mais, irmão. Tem mesa que não te cabe mais. Tem conversa que não te cabe mais. Não tem como. Irmãos, antes de planejar o amanhã, pergunte a Deus o que precisa ser santificado hoje na sua vida. O que é que precisa sair da tua vida antes da travessia? O que você ainda está tentando levar do Egito para a terra prometida? Eu termino esse ponto lendo esse texto que eu escrevi nessa manhã. Santificar-se não é castigo, é preparo. Deus não quer te punir, Ele quer te habilitar. A santidade não é o preço da promessa, é o ambiente dela. Não existe um ambiente capaz de abrir o caminho para que a promessa de Deus se cumpra, que não seja um ambiente fundamentado em santidade. E nós precisamos avaliar a nossa vida hoje. Mas em último lugar,
a última instrução que eu tiro desse texto para a minha vida e para a sua vida é: dê passos de fé antes de Deus abrir o caminho. Vamos ler os versos 13 em diante. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma parede. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. Ora, o Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão, e os seus pés tocaram nas águas, a correnteza que descia parou de correr, e formou uma parede a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. As águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. Então o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou, pisando em terra seca. Irmãos, qual era o contexto? O Jordão estava transbordando em ambas as margens, porque era a época da colheita, entre março e abril. E nesse período, a neve do Monte Hermon derretia e descia e inundava as planícies. E aquele rio, que tinha 30 metros de largura e de 2 a 3 metros de profundidade, passava a ter quase 1 quilômetro de largura. Na verdade, o que eu quero dizer para você é que era um obstáculo intransponível para 2 milhões de pessoas, dentre elas homens, mulheres, crianças, idosos. Tinha gado, tinha tenda, tinha material, tinha utensílios, não tinha como atravessar. E talvez, pelas nossas estatísticas humanas, nós diríamos: ô Josué, que tal a gente esperar o rio descer, a maré baixar, então a gente atravessa? Nós não somos assim, irmãos. Nós somos tão habilidosos nas nossas lógicas, né? Na nossa exatidão, nas nossas planilhas, que a gente faz com tanta habilidade. Mas no reino de Deus, irmão, planilha pode até ser importante, tá? E é importante, mas chega uma hora que o Senhor fala: deixa as planilhas de lado, porque hoje eu não quero facilitar o caminho, eu quero que vocês amadureçam espiritualmente. Eu quero que vocês façam o que vocês nunca fizeram. Ao invés do povo esperar um tempo melhor, Deus disse: é agora, é nesse momento. Deus poderia esperar o nível baixar, mas escolheu o transbordamento. Por quê, pastor? Porque Deus não age conforme a lógica humana, Ele age do jeito que Ele quer, irmão. Não tem esse negócio de que é o melhor tempo. Se você está esperando o melhor momento para fazer alguma coisa na tua vida, você não vai fazer muita coisa. Você não vai fazer muita coisa. Você tem que se mover conforme a presença. E a presença estava dizendo: ei, eu quero que vocês atravessem o rio hoje. Não é amanhã, não é daqui a um tempo, é hoje, é nesse momento. Nenhuma promessa se cumpre sem passos de fé. Diga: passos de fé. Você é alguém que tem dado passos de fé? Ou você está esperando o rio descer, as águas descer? É uma pergunta que eu faço a você. O texto conta que Deus ordenou que os sacerdotes que carregavam a arca descessem as águas, e somente quando eles pisassem no rio, então as águas seriam represadas, o cenário seria alterado. E o texto conta que primeiro eles estavam à margem e nada aconteceu, mas quando eles desceram e pisaram nas águas, o rio começou a se abrir, as águas foram represadas, e o povo pôde atravessar seco e entrar na terra. E esse aqui é o princípio espiritual da travessia. A fé sempre antecede o milagre. Primeiro eles teriam que pisar, e depois o rio se abriria. Sabe qual é a verdade? Eu estou olhando para pessoas aqui que estão na margem há meses, talvez até mesmo anos, esperando o rio se abrir. Estão orando dizendo: Senhor, abre o rio, Senhor, abre o caminho, Senhor, faz acontecer, Senhor, por favor, eu preciso que o Senhor intervenha. E permanecem às margens, esperando o movimento do céu sobre a terra. Mas eu quero dizer que para algumas pessoas, o que o Senhor está dizendo hoje é: sai da margem
e desce para o rio e pisa as águas, porque a direção que eu tenho não é que o rio vai descer, mas é que a fé precisa subir. E quando a fé subir e você pisar nas águas, eu vou abrir o rio, eu vou abrir o caminho, eu vou abrir o caminho. É o que o Senhor diz nessa manhã para você. O rio não vai se abrir se você continuar às margens. Você precisa dar passos de fé. Deus não espera a maré descer. O que Ele espera é a fé subir. A fé de alguém está subindo nessa manhã aqui, irmão. Mas a fé é acompanhada de ações práticas. Você precisa pisar nas águas. Você precisa pisar nas águas. Sai da margem, em nome de Jesus. No meu livro, O Poder das Crises, eu falo sobre a afirmação de Peter Drucker, que diz assim: existe o risco que você não pode correr, e também existe o risco que você não pode deixar de correr. E sabe qual é o problema? Muitas vezes nós estamos correndo riscos que não deveríamos correr. Riscos baseados na economia, nas estatísticas, na pressão das pessoas, nas contas das pessoas, e com isso nós estamos nos frustrando. Nós estamos nos esforçando, mas não estamos vendo o rio se abrir. Mas o que ele está falando não é de correr o risco que a gente acha que tem que correr. Quem foi que mandou o povo pisar nas águas e atravessar o rio, irmão? Quem foi? Quem foi, irmãos? O risco que é corrido debaixo da obediência a Deus é um risco garantido, sustentado pelo Deus que te disse para se arriscar. Não havia possibilidade alguma do rio não se abrir. E esse é o problema de algumas pessoas. Deus dá uma direção e você fica contando com a possibilidade do rio não se abrir. Mas deixa eu te falar uma coisa: quando Deus manda que o rio se abra, o rio tem que se abrir, irmão. Quem criou o rio foi Ele, irmão. Quem criou a terra e tudo que nela há foi Ele. Então se Ele disse para pisar, então sai da margem hoje, pisa nas águas, porque o rio vai se abrir. Tem alguém que crê nessa palavra aqui em nome de Jesus? Irmãos, nós precisamos crer na direção do Senhor. Quem manda é Deus, quem direciona é Ele. Pastor, mas Deus sabe que eu preciso da minha família, Deus sabe que eu preciso do meu ministério, Deus conhece as minhas necessidades. Irmão, entenda um princípio poderoso aqui: Deus não responde necessidade, Ele responde fé. Não adianta você ter a necessidade de Deus fazer alguma coisa, você tem que se mover em fé. Para o paralítico do tanque de Betesda ser curado, ele teve que levantar, irmão. Para Bartimeu ser curado de cegueira, ele teve que se levantar e ir até Jesus. Para o cego do tanque de Siloé ser curado, ele teve que lavar os olhos dele 7 vezes naquele lugar. Para Naamã ser curado da lepra, ele teve que mergulhar 7 vezes no Jordão. Existe o que é a ação de Deus e existe o que é a ação do homem. Para algumas pessoas Deus está dizendo: eu já quero fazer há meses, anos, mas eu não posso fazer se você não se mover. Você precisa pisar nas águas. Mas se você continuar estudando o Jordão, você nunca vai atravessá-lo, irmão. A ordem de Deus não é estudar o Jordão, é atravessá-lo. É pisar nas águas e é atravessá-lo. E hoje o rio que está te assustando vai se abrir amanhã, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas deixa eu falar uma coisa muito importante: essa direção de Deus na travessia do Jordão não revela apenas um passo de fé, mas revela uma nova forma de agir da parte de Deus sobre o povo. E aqui eu preciso falar sobre isso, porque talvez o maior desafio de algumas pessoas seja a prisão do Egito, que tem te mantido preso aos dogmas, aos usos, aos costumes, a tua forma de entender que igreja tem que ser, aquilo que você sempre entendeu que igreja tinha que ser. Mas deixa eu falar uma coisa: para novos momentos, muitas vezes Deus muda os métodos, Deus muda a forma de fazer. Inclusive, o povo era liderado por quem antes de Josué? Moisés. O povo achou que ia entrar na terra sob a liderança de quem? E o que aconteceu com Moisés na fronteira da terra prometida? Morreu. A primeira coisa que Deus falou é: vocês acharam que ia entrar com Moisés, mas eu estou dizendo que vocês vão entrar com Josué, porque não é sobre Moisés nem é sobre Josué, é sobre o Deus que dará a terra a vocês. Quando eles estavam diante do mar vermelho, para abrir o mar, o que Deus mandou fazer? Ele mandou: levanta o cajado. O que Moisés fez? Levantou o cajado. Agora, irmão, não tinha Moisés e nem tinha cajado.
o que Deus disse foi: os sacerdotes, não vai ser nem Josué, os sacerdotes vão pisar na água e o rio vai abrir. O que eu quero dizer é que se você tenta viver o novo que Deus tem para você com a mesma mente, aprisionado aos mesmos métodos, aos mesmos hábitos, à mesma forma de entender o reino, você estará travando o que o Senhor quer fazer na sua vida. Você estará muitas vezes demonizando o que Deus quer fazer na tua vida. O que eu quero dizer é que as cadeias que têm aprisionado pessoas em dogmas, usos e costumes vão cair nessa manhã aqui em nome de Jesus. Porque é tempo de nós abrirmos espaço para Deus fazer algo novo. E antes de Deus fazer algo novo, nós temos que aceitar que algumas coisas de Deus não serão como eram, vão ser diferentes a partir de agora. Para sair do Egito era um método, para ficar no deserto era um método, e para conquistar a terra tem que ser um método diferente. Quem é que está entendendo isso aqui, irmãos? O que eu quero dizer é que, por favor, não fique preso a métodos antigos, mas abra espaço para aquilo que Deus tem a fazer na sua vida. E hoje o que Ele está dizendo para você é: meu irmão, pisa nas águas. Fala para o teu irmão assim: pisa nas águas, irmão. Sai da margem, irmão. Tem uma terra inteira para você conquistar. Siga a presença, santifique a tua vida e pise nas águas, dê passos de fé. O que o Senhor tem para você é uma terra próspera, onde mana leite e mel. Ele tem o melhor, os planos são de paz, não são de mal. Ele é com você, Ele tem o melhor para você. Ele quer glorificar o nome dEle através da sua vida, mas para isso você precisa seguir a presença, você precisa santificar a tua vida e você precisa se mover em fé. Em fé. E eu declaro: alguns rios vão se abrir. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, feche seus olhos agora nesse momento, porque existem pessoas que antes de verem os rios do lado de fora se abrindo, precisam permitir que o rio de Deus tome conta do seu coração. E o rio de Deus está nesse lugar. E Ele quer mudar algumas histórias aqui hoje. E existem pessoas que chegaram aqui e reconhecem que as suas vidas estão desalinhadas com a vontade de Deus. O Senhor expôs isso para você hoje. E o que você precisa fazer agora é apenas responder. Porque o Senhor não expõe para condenar, Ele expõe para libertar e para transformar. E Ele quer um novo tempo na tua vida. E só você pode abrir o teu coração para esse novo tempo. E pode fazer uma oração convidando Ele para conduzir você num novo tempo, no centro da vontade dEle. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, por favor. Eu quero convidar todos aqui presentes, membros da igreja, visitantes, todos. Vocês vão repetir uma oração, uma simples oração no fundo do coração. Uma oração de entrega, não precisa ser em voz alta, é no fundo do coração. Você vai orar dizendo assim: Senhor Jesus, eu entendi que o Senhor tem promessas para a minha vida que ainda não se cumpriram. E o primeiro passo para essa promessa se cumprir na minha vida é eu começar a seguir, ou voltar a seguir a Tua presença. É eu ajustar a minha vida com a Tua vontade e dar passos de fé que vão abrir o caminho. E o primeiro passo de fé que eu dou hoje é alinhar minha vida com o Senhor, independente do que vão pensar. Eu te convido a me conduzir. Eu quero começar uma nova vida com o Senhor nessa manhã. E eu oro por isso no nome de Jesus. Amém. A igreja continua agora com os olhos fechados em oração. E eu quero pedir a todos vocês que oraram comigo e querem começar uma nova vida com Jesus, uma nova etapa de fé com Deus de verdade. Eu vou contar até 3 e junto com todas as pessoas, você vai levantar uma de suas mãos, o mais alto que você puder, enquanto a igreja está orando por você. 1, 2, 3, aonde você estiver. Você que orou comigo, o mais alto que você puder. Isso, bem alto, bem alto. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe você aqui na minha frente. Deus abençoe você, minha irmã, em nome de Jesus. Deus abençoe você, meu irmão de preto, na minha diagonal. Quem mais aqui, enquanto a igreja? Eu preciso da igreja orando agora nesse momento, intercedendo agora nesse momento. Deus abençoe vocês dois, um do lado do outro. Pode baixar a sua mão. Mais alguém dizendo isso aqui nessa manhã? Eu quero. Deus abençoe você, querido. Pode baixar a sua mão. Deus abençoe você, querida. Pode baixar a sua mão. Quem mais está dizendo isso aqui nessa manhã? Eu quero uma nova vida com Jesus. É a minha escolha nessa manhã. Eu me posiciono com Deus agora. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, crendo que o Senhor fará o que só Ele pode fazer. Mais alguém dizendo isso nessa manhã?
Ergue uma de suas mãos o mais alto que você puder, nós vamos orar pela sua vida.